O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa tarde a você, aluno do 5º ano do Fundamental 1, que está acompanhando as aulas pelo Centro de Mídias de São Paulo. Para quem não lembra de mim, eu sou o Tony, professor de matemática. A gente vai falar sobre uma coisa muito interessante hoje, mas antes, não esqueça, o chat não pode ser chato, mas também não é uma bagunça. Então foca na pipoca aí, não bagunça nesse chat, faz a pergunta que você quiser, manda aqui para mim para que a gente possa interagir. Hoje nós temos como moderadora a Graziella, que vai separar todas as perguntas, todas as colocações de vocês, tudo que vocês falarem para que eu possa me comunicar de vocês de algum jeito. Hoje a nossa aula é uma aula muito interessante. Nós vamos falar hoje sobre frações e a reta numérica. Ficou estranha essa frase aí, Frações e reta numérica. Talvez você esteja se perguntando o que tem a ver a reta numérica com fração. A gente vai entender direitinho como é que funciona essa ideia. Mas antes, a gente precisa entender o que é uma fração. Você lembra o que é uma fração? Lembra disso? Já viu alguma vez uma fração? Você consegue explicar para alguém aí? Para alguém que está do teu lado, o que é uma fração? Tem alguém aí do teu lado aí? Explica para ele o que é uma fração. Lembra o que é? Vamos dar uma olhadinha aqui na tela? Vamos olhar aqui, ó. Eu escrevi uma fraçãozinha bem bonitinha. Óbvio, tem a perguntinha aqui, Você sabe o que é uma fração. E aí eu escrevi uma fraçãozinha aqui, olha lá. Isso daqui é uma fração, para quem não sabe, Toda fração, ela é representada com dois números separados por uma barrinha, certo? Mas olha só, para a gente entender direitinho o que é essa fração, eu vou separar os pedaços dessa fração, beleza? Ó, aqui em cima nós temos o que nós chamamos de numerador. Vou escrever aqui, ó, numerador. Esse número de cima se chama numerador. E o número de baixo nós chamamos de denominador. Denominador. Muito bem. Então aqui a gente já deu nome às duas partes da nossa fração, só que a gente precisa entender o que é que cada um desses números significa, certo? Vamos lá, a gente vai começar falando sobre o número de baixo, que nós chamamos de denominador. E tem uma parte muito interessante nesse nomezinho aí, denominador, que é isso daqui, ó. O nome. A gente fala nome. Aqui está nome. Nome, gente, a gente está querendo explicar o que falar do que se trata. E esse é um número muito importante na fração. Por quê? Porque ele indica para a gente em quantas partes algo foi dividido. É muito simples. Se você olha para uma fração como essa daqui, e você estiver pensando, por exemplo, numa pizza, você percebeu que eu gosto de falar de comida, Então, olha só, se eu estivesse falando de uma pizza, por exemplo, esse 4 quer dizer que essa pizza foi dividida em 4 partes. É muito fácil, não é? E o número de cima significa o quê? Se o de baixo significa em quantas partes a pizza foi dividida, o número de cima vai significar quantos pedaços de pizza você comeu, Então, se a pizza, nesse caso, foi dividida em 4 partes, você comeu 3 pedaços dessa pizza aí, Ficou bem barrigudão, assim, igual eu, Tá certo? Olha só, então vamos recapitular? O número de baixo indica em quantos pedaços a pizza foi cortada. E o número de cima significa quantos pedaços dessa pizza você comeu. É fácil, Entendeu aí? Tranquilo? Olha só, na minha escola eu aprendi isso, o pessoal está falando, olha só, sobrou um pedaço de pizza, realmente, Nesse caso que eu apresentei aqui na tela para vocês, a pizza estava dividida em 4 pedaços, desses 4 pedaços foram comidos 3, então sobrou um pedaço. Vamos ver outras frações? Vamos lá. Eu reescrevi aqui a fração 3/4, eu vou até falar como é que chama essas frações aqui, mas antes a gente vai entender como elas funcionam, tá bom? Então olha só, aqui nós temos o número 3 em cima e o número 4 embaixo. Vamos imaginar que eu tenho aí, ó, um retângulo, Todo mundo conhece aqui esse desenho, Perceba que esse desenho,
ele foi dividido em 4 pedaços, ó, tá vendo? E desses 4 pedaços foram pintados 3. Ficou muito claro aí, né? O desenho ficou muito claro, né? Então foi dividido em 4 partes. Dessas 4 partes, 3 foram pintadas. Você pode dizer que você comeu, que você perdeu, que você deu, né? Que você gastou, enfim, né? Agora dá uma olhadinha na fração de baixo. Tem o número 5 em cima e tem o número 6 embaixo. Gente, se eu estiver falando de uma pizza, por exemplo, nesse caso aqui, ó, da fração de baixo, em quantos pedaços essa pizza foi dividida? Você consegue responder? Responde aí para mim. Em quantos pedaços aqui, ó, na fração de baixo, ó, em quantos pedaços essa pizza foi dividida? Ó, o pessoal respondendo certinho aí, ó, em 6 pedaços. Deixa eu ver se a Graziela mandou alguma coisa para mim aqui, ó. Vamos lá, deixa eu ver. Olha só. Professora Paloma disse assim que fração representa uma divisão. Sim, representa uma divisão, a gente vai chegar nesse ponto já nos próximos slides, né? A Giovana estava dizendo que essa fração de cima significa 3/4. A Sofia falou que fração é parte de um todo. A Nayara disse que fração é quando pegamos um número e dividimos por outro. É isso aí. A Maria Eduarda começou a escrever alguma coisinha aqui, mas ficou só o co aqui, não deu para saber do que ela estava falando. Mas é isso mesmo, gente. Olha só. Então, essa fração de baixo, ó, significa que o nosso retângulo foi dividido em 6 pedaços. Olha lá. Em cima foi dividido em 4, porque o número de baixo era 4. E embaixo aqui, ó, foi dividido em 6, porque a nossa fração tem como número de baixo, tem como denominador o 6. E quantos pedaços foram comidos, né, daqui? Quantos pedaços vão ser pintados aqui? Olha lá, 6 pedaços. Agora, olha só, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisinha muito interessante, ó. Você percebeu que nas duas situações, os 2 retângulos eram do mesmo tamanho? Olha aqui, ó, o tamanho desse retângulo aqui, ó. Olha o tamanho desse retângulo. Os 2 são iguaizinhos, só que eles foram divididos em partes diferentes. Em qual desses desenhos os pedaços são maiores? Os pedaços são maiores na fração de cima ou os pedaços são maiores na fração de baixo? Dá uma olhadinha aí, vê se você consegue perceber, ó. Olha só, o pessoal respondendo, né? Isso mesmo, na parte de cima, né? Na fração de cima, os pedaços são maiores, né? Perceba, gente, ó, que quanto maior esse número aqui, ó, menor é o pedaço. Olha só, aqui era 4, o pedaço é grande. Aqui é 6, ó, o pedaço é pequeno. E é importante você perceber isso, né? Porque olha só, vamos tentar pensar numa situação. Digamos que seu pai, sua mãe compre uma pizza na sua casa, certo? E aí, sua mãe divida essa pizza em 8 pedaços. Normalmente a pizza é em 8 pedaços, não é isso? E você coma 2 desses pedaços, ok? Muito bem. E aí, num outro dia, a sua mãe compre a mesma pizza, mas ela peça para dividir a pizza em 10 pedaços. E você coma também 2 pedaços. Quando foi que você comeu mais? Quando a pizza estava dividida em 8 pedaços ou quando a pizza está dividida em 10 pedaços? Pensa aí, é uma coisa muito interessante a se pensar para que você não coma menos pizza, né? Pelo menos para isso aí tenha certeza que a fração vai te ajudar bastante. Então é só, quanto maior o número de baixo, menor é o pedaço. Guarda essa informação porque ela é uma informação muito importante para você, tá bom? Agora olha só, vamos olhar de novo essa fração aqui, ó, 5/8. Vai lembrar muito aquela ideia da pizza que eu acabei de falar para vocês. Se nós temos aqui, ó, o número 5 embaixo e o número 8 embaixo, quer dizer que essa pizza, eu estou falando pizza porque é mais fácil de entender, quer dizer que essa pizza foi dividida em quantos pedaços? Pensa aí, olha lá. Em 8 pedaços, exato, né? O pessoal todo respondendo certinho, né? Foram divididos em 8 pedaços. E em cima significa quantos pedaços eu comi. Então eu comi, nesse caso, quantos pedaços? Vamos lá? Em quantos pedaços foram comidos? Foram comidos 5. E o pessoal respondeu aí, gente, uma coisa muito interessante, ó.
Se a pizza foi dividida em 8 pedaços e foram comidos 5, quer dizer que sobraram 3, né? Não é isso? Joia, muito bem. Gente, ó, dá uma olhadinha, ó, o desenho, ó, é o todo aqui, e aí a gente tem ele dividido em 8 pedacinhos, ó lá. Desses 8 pedacinhos, nós tentamos 5 e sobrou 1, 2, 3. Fácil ou difícil, pessoal? Fácil, né? Então, olha só, digamos que eu tenho agora esse 3 sobre 4. Uma coisa que é interessante a gente entender é como chamar essas frações, né? Para dar o nome dessa fração, nós chamamos aqui de quartos, né? Aqui seria quartos, né? E aqui em cima, ó, são 3, né? Então a gente chama essa fração aqui de 3 quartos. Se a gente escrevesse assim, ó, um 2 e um 7 embaixo, como é que a gente chamaria essa fração? Como que a gente chamaria? Aqui, ó, são 3, né? O nome já está falando, ó, 3 quartos. E aqui embaixo, como é que a gente chama? Né? A gente sempre fala primeiro o número de cima, lá, o pessoal já escreveu certinho, né? 2 sétimos, é isso mesmo, né? Porque nós temos o 2 aqui, em cima, e aqui é 7, é como se a gente tivesse falado no original, né? Então, seria 2 sétimos. Beleza, ainda bem que vocês lembraram disso, muito bem. Gente, agora a gente vai entrar na parte importante da nossa aula, que é o quê? Tentar entender aonde localizar esses números numa reta numérica. Talvez você não entenda ainda o que é uma reta numérica. Então, eu vou fazer uma relaçãozinha bem interessante. Ó, eu vou apagar todo o quadro e eu vou escrever uma coisa bem interessante em relação às frações. Porque assim como a professora falou lá no chat, a fração ela significa uma divisão. A gente pode representar essa fração, sabe de que forma? Dividindo o número de cima pelo número de baixo. Então, se eu dividir o 3 pelo 4, eu vou estar transformando essa fração num número que nós chamamos de número decimal. Então, ele vai deixar de ser uma fração e, neste caso, ele vai virar um número com vírgula. E é importante a gente saber fazer essa divisão aí, tá bom? Então, vamos dividir o 3 pelo 4, né? Talvez você já saiba dividir, né? Números pequenos por números maiores que eles. Mas se você não souber, ó, foca na pipoca para a gente aprender direitinho como é que faz essa divisão, beleza? Então, vamos lá. Vamos armar essa conta. Ó, vou fazer o 3 dividido pelo 4. E a gente vai fazer aquela brincadeirazinha lá do pezinho dentro do sapato, beleza? Aí eu pergunto para vocês, quantas vezes um pé de número 4 cabe dentro de um sapato número 3? Ó, pensa bem, o pé ele é maior que o sapato, não é? Então quantas vezes o 4 cabe dentro do 3? Ele cabe, no caso aí, ó, estão falando que nenhuma. Muito bem, não cabe nenhuma. Então, vamos escrever aqui, ó, 0, porque o 4 não cabe dentro do 3, o 4 é maior, né? Se fosse um pé, a gente colocaria o pé dentro do sapato, ficaria o calcanhar do lado de fora, não é? Então, vamos fazer, tem que fazer a multiplicação para tirar o resto, não tem? 0 vezes 4 vai dar 0. 3 menos 0 sobra 3. Perceba, gente, ó, que não tem número nenhum para descer aqui, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um 0 aqui e vai puxar a vírgula. Certo? Certo. Então, vamos lá. Agora, vamos ver quantas vezes o 4 cabe dentro do 30. Você pode contar isso no dedo aí, né? Ou então pensar na tabuada. Na tabuada do 4, qual é o número mais pertinho do 30? No caso, seria o 28, né? Então, quantas vezes o 4 cabe dentro do 30? O 4 cabe dentro do 30 7 vezes. 7 vezes 4 vai dar 28. 30 menos 28 vai sobrar 2. A gente não tem número nenhum para descer, então a gente vai fazer de novo. A gente vai colocar o 0 aqui, ó.
Quantas vezes o 4 cabe dentro do 20? O 4 cabe dentro do 20 5 vezes. Ó, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa interessante. Vocês perceberam que quando eu coloquei esse zero aqui, eu coloquei uma vírgula, não foi? E quando eu coloquei esse zero aqui, eu não coloquei vírgula. Sabe por quê? Porque os números decimais, eles só podem ter uma vírgula só, né? Você já viu o número com duas vírgulas? Não, né? Então a gente coloca a vírgula somente uma vez, tá? Não é para colocar vírgula toda hora que colocar zero, não, tá? Só no primeiro zero que a gente coloca a vírgula, depois não coloca mais, tá bom? Então vamos lá. 5 vezes 4 vai dar 20. Para 20 sobra 0. Então eu posso dizer, gente, ó, que 3/4 é a mesma coisa que 0,75. Viu aí que fácil? Transformando esses números no número decimal. Muito fácil, muito fácil. Agora vamos pensar em outra situação, ó. Vamos pensar no número 2/5, né? Ó, é o 2 em cima, o 5 embaixo, então são 2/5, beleza? Se eu for transformar o 2/5 no número decimal, eu vou ter que fazer uma divisão do 2 pelo 5, não vou? Quanto que dá 2 dividido por 5? Faz a continha aí, ó, no seu caderno. Eu vou apagar aqui, ó, para abrir espaço para a gente fazer a conta, tá bom? Quanto que dá o 2 dividido pelo 5? Você consegue fazer? 2 dividido pelo 5. Não é o 5 pelo 2 não, tá? É o 2 pelo 5. Então a gente arma a conta assim, ó. 2 dividido por 5. Eu vou deixar bem afastado, porque a gente precisa de espaço aqui, não ficar muito amontoado os números, né? Então a mesma coisa, ó. O 5 é um pé e o 2 é o sapato. O número do lado de fora é o sapato. Quantas vezes um pé número 5 cabe dentro de um sapato número 2? Como o pé é maior, não cabe, né? Então são 0 vezes. 0 vezes o 5 vai dar 0. 2 menos 0 sobra 2. E aí, a gente vai colocar aquele 0 lá, lembra? Né? Não tem número para descer, a gente coloca um 0 aqui. Quando a gente coloca o 0, a gente puxa a vírgula. Olha que beleza. Muito bem. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 20? O 5 cabe dentro do 20 4 vezes. 4 vezes 5 é igual a 20. 20 menos 20 é igual a 0. Então, gente, 2/5 é a mesma coisa que 0,4. Fácil ou difícil? Ó, um monte de gente respondeu certinho, né? 0,4, olha lá, 0,4, muito bom. Perfeito, perfeito. Olha, a gente tem bastante tempo ainda para falar a parte mais importante da nossa aula, que é o quê? Entender como é que esses números se localizam na reta numérica. Eu vou explicar para vocês uma coisa muito simples, ó, presta atenção. Digamos que esse 0,75 ou 75 centésimos, né, fosse centímetros, fosse uma medida na sua régua. Aonde que seria essa medida na sua régua? Vamos ver? Olha lá, eu vou mudar aqui, ó. 3/4 é igual a 0,75 centímetros. Presta atenção na pergunta que eu vou fazer agora. 0,75 é maior ou é menor do que 1? E aí? 0,75 é maior ou menor do que 1? Vamos ver o que a Graziele trouxe pra gente aqui. Vamos lá. Cadê? Olha lá. Todo mundo respondendo 0,4, estão acompanhando bem a aula, muito bom, até agora não responderam, né? Olha lá, o pessoal respondendo, né? Menor. O 0,75 é menor do que 1. Então, gente, se a gente vai procurar o 0,75 na nossa régua, ele não vai estar depois disso daqui, ó, porque essa parte aqui é o 1 centímetro, né? Como é menor, quer dizer que o 0,75 vai ficar desse lado aqui, não do outro. Certo? Tranquilo? Muito bem. Isso é muito prático para vocês, não é? É facinho, não é? Vamos fazer o seguinte?
eu vou dar um zoom nessa régua aqui para a gente enxergar ela mais de perto, para a gente conseguir localizar esse 0,75 nessa régua aí. Beleza? Vamos lá, ó. Olha, ficou grandona a minha régua agora. Olha lá que grande que ficou. Então eu tenho do 0 até o 1, né? Porque o 0,75, ele está entre o 0 e o 1. Vamos achar onde que o 0,75 fica? Olha lá. Aqui, gente, ó, é 0. Aqui vai ser o 0,10. Aqui, ó, é 0,20. Aqui é 0,30. Perceba ó, que cada risquinho desse daqui é 0,10, tá vendo? Opa, mudou. Cada risquinho desse daqui é 0,10. Então, 0,10 com 0,10, 0,20. 0,20 com 0,10, 0,30. Aqui vai ser 0,40. Né? Olha esse pauzinho grandão aqui, significa que está exatamente na metade, né? Então, aqui é 0,50. Aqui é 0,60. Vou colocar a vírgula aqui. Aqui é o 0,70, já chegamos pertinho, né? E aqui é o 0,80. Opa, passou, né? Aqui é o 0,90. E aqui é o 1 centímetro, né? Que é o total. Gente, vamos lá. O 0,75, ele está entre o 0,70 e o 0,80. Então, o nosso 0,75 vai estar exatamente aqui, né? Mais ou menos, não é exatamente não, né? Vai estar mais ou menos aqui, ó. Entre o 0,70 e o 0,80. Viu aí como é fácil? Tranquilo, né? Olha aí. Então, vou apagar aqui só para você visualizar melhor isso daqui, ó. Vou apagar aqui, né, os numerozinhos, né, para a gente conseguir contar nessa régua. Tava aqui, ó. Ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Eita, que eu tô acelerado hoje, né? Aqui é o 70, ó. E aqui é o 80. Como o 0,75 está entre o 70 e o 80, ele fica bem nesse tracinho vermelho aí. Viu aí? Bom, olha só. Vamos dar uma olhada nessa régua aqui, ó. Tá vendo que essa régua, ela já está bem mais lá para frente, né? Vai até os 4 centímetros. Vamos pensar no seguinte, ó. Vamos pensar, deixa eu ver em que fração que a gente vai pensar. A gente vai pensar nessa fração aqui, deixa eu ver. Vamos pensar no 3 quintos, né? Esse 3 quintos, se a gente for localizar esse 3 quintos na nossa régua, olha o que vai acontecer, ó. Vamos dividir o 3 por 5, né? 3 dividido, deixar mais separado, né, ó. Deixar o 3 dividido por 5. Quantas vezes o 5 cabe no 3? 0 vezes. 0 vezes 5 dá 0. Para 3 sobra 3. Acrescento aquele zerinho, puxo a vírgula. O 5 cabe 6 vezes no 30. 6 vezes 5 dá 30. Para 30, nada. Viu que ficou 0,6? Gente, 0,6 e 0,60 é a mesma coisa, sabia disso? Então vamos contar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui, ó, nesse tracinho aqui, é o nosso 0,6, que é a mesma coisa que 0,60, tá? 0,6 e 0,60 é a mesmíssima coisa. Então o que a gente tem que fazer? Divide o número de cima pelo número de baixo e localiza na régua. Muito fácil, não é? Ó, tira um print agora disso daqui, ó, porque talvez não dê tempo, né, pra gente fazer esse exercício. Mas tente localizar essas frações aqui, ó, na régua. Como que a gente vai fazer? Você vai dizer para mim qual seta dessas daqui é o 3 sobre 2, qual seta é o 9 sobre 10 e qual seta é o 3 sobre 5. Ou seja, 3 meios, 9 décimos e 3 quintos. O 3 quintos a gente já localizou, não foi? A gente já viu que o 3 quintos é igual a 0,6. Então, o 3 quintos
É essa seta vermelha aqui. Beleza? Na próxima aula, a gente continua falando sobre isso, tá? Porque tem bastante número para a gente localizar na régua. Pessoal, um grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!